Bom dia. Ninguém é profeta em sua terra. É bem verdade. Eu queria agradecer a oportunidade de utilizar um terno junto a vocês. O efeito foi devastador. Até meus companheiros de William Crookes pediram para tirar fotografia. Estou impressionado. Qual de nós nunca sentiu o açoite da dor e a angústia do desespero a ponto de recorrer à prece sem sequer conseguir ouvir a si mesmo? Quem de nós nunca recorreu nos instantes de angústia flagrosa à intervenção divina? Sempre ansiamos a intervenção de Deus. Antes do Deus único, ansiávamos a intervenção dos deuses. E eis o legado multimilenar de tantas religiões. Sempre esperamos. Sempre nos colocamos passivamente perante o alto. A relação com os deuses, a relação com a mediunidade, era e sempre foi colocada como uma relação passiva, unívoca, em que o alto intervém e nós somos subjugados pela sua vontade. Assim o era até o advento de Jesus. Todos nós que abraçamos o Espiritismo reconhecemos nele o caminho, a verdade e a vida, e reconhecemos nele a segurança do entendimento de Deus. Um dos pontos máximos é quando ele se apresenta dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não pretendia Jesus fazer prosélitos, mas pretendia que compreendêssemos que antes da ideia maior da concepção da divindade, só seria possível aproximar-se com o nosso psiquismo infantil da ideia de Deus, se nós ao menos concebêssemos a ideia do que era Jesus. Por isso ele propõe: me entendam primeiro, me compreendam, porque Deus é um Pai soberanamente maior do que eu. Então eu sou o caminho para que você entenda a Deus, e não há melhor caminho que eu. Assim, abraçados a Jesus, reconhecemos que nossa sociedade adoece. No ano de 2010, em Atenas, a Organização Mundial de Saúde decreta que somos 5% da população mundial acometidos de um mal novo. Foi dado o código CID pela primeira vez na década de 80, resultado dos estudos franceses sobre a psicologia humana. Nasce uma nova enfermidade. Nasce, na verdade, o diagnóstico, porque ela sempre esteve entre nós. Em 1980, o mundo sanciona a existência de algo novo, a depressão. Decorridos alguns anos, nós somos cerca de 450 milhões de deprimidos. Na depressão, a tristeza e a falta de perspectiva e de esperança abatem o indivíduo a tal ponto que ele se subjuga à vida e nada mais enxerga. Eis a doença que nem Malthus pôde prever. No século XVIII, a teoria malthusiana propunha que a humanidade seria flagelada sempre, porque regularmente nós nos reproduzimos em uma progressão geométrica exponencial. E os alimentos são plantados e colhidos numa progressão aritmética. Então Malthus previu que o grande mal da humanidade, que exigiria controle de natalidade, seria nada mais, nada menos do que a fome. E para equacionar a terrível equação, deveria haver miséria, guerra, desgraça, para que a comunidade se adequasse à disponibilidade de alimento. Passados 3 séculos, nós somos surpreendidos por uma doença da alma. Estamos adoecendo da alma, não do corpo. Ninguém iria prever
que nós hoje somos capazes de produzir alimento também numa PG, de progressão maior do que a população. Hoje, com cerca de 7 bilhões de almas encarnadas e cerca de 5 almas desencarnadas para cada encarnada. O nosso globo contém a humanidade maior no plano espiritual. Hoje, a doença que campeia e que nos ameaça como nenhuma outra, não é uma doença do corpo, é a doença da alma, é a doença do espírito. Nada mais condizente com esses tempos modernos. Já não morremos de fome, morremos de tanto comer. E não me olhe com essa cara, porque eu já melhorei muito. Já não morremos de doenças infecto-contagiosas como morríamos antes. A penicilina, os novos tratamentos, são profundamente eficazes. Já não temos tantos problemas do campo fisiológico que não possam ser resolvidos pelas intervenções cirúrgicas mais brilhantes. Já não nos ameaçam os animais, nós os ameaçamos. Nós, esses primatas melhorados há cerca de 40 mil anos, empestamos o mundo e uma doença nos ameaça. A resposta à velha tríade filosófica balança sobre nossas cabeças como nunca. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Mais do que nunca, é necessária uma razão para viver, porque nós não aceitamos mais sobreviver. A nossa sociedade nos provê dos recursos necessários para isso, mas a nossa alma, essa, sente uma angústia indizível em saber quem é, de onde veio e para onde vai. Nesse íntere, a proposta espírita é, sem dúvida, o remédio ao lado do mal. Nós resistimos às respostas que são de natureza espiritual, não de forma aleatória. Nós estamos apenas na aurora da humanidade. É tudo muito cedo. Há apenas 212 anos, nós comprávamos e vendíamos nossos irmãos como escravos. Separávamos famílias, eu tratávamos como se fossem animais. Ao tempo de Jesus, a crueldade e a barbárie eram ainda maiores. Os judeus viviam sob um regime terrível, longe da situação em que se encontra a nossa sociedade hoje. A ameaça era física. A ralé via-se agora duplamente oprimida. Não bastassem os tetrarcas que dividiram aquele reino em 4. Agora também os romanos, através da sua torre antonina, faziam sentir a sua mão pesada. A fome, o desconsolo, a angústia campeavam. E aqueles que ousavam orar tinham de o fazer fora do templo, porque dentro haviam castas específicas, os famosos homens puros, fariseus, saduceus, doutores da lei, zelotes. Eles se reuniam, alguns filisteus convertidos, eles se reuniam e dominavam a cena religiosa. Era tão brutal que aqueles que não tinham dinheiro para comprar os animais durante o período de Páscoa, para imolar os seus pecados, permaneciam impuros e não poderiam sequer orar nas sinagogas, até o recurso da oração lhes era negado. Nada havia de esperança. Era um costume judeu que Jesus combateu ardorosamente. A ideia de que os pecados poderiam ser combatidos com o sacrifício dos animais. Um perjúrio exigiria o sangue de uma pomba. Um falso testemunho, uma crueldade perpetrada, poderia ser sanada com cordeiro.
Daí a tradição católica de afirmar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que com seu sangue lavou os nossos pecados. Até mesmo o assassinato poderia ser curado. Bastava que se trouxesse um boi da Pérsia, um animal caríssimo, porque na região não se podia criar bois, era um deserto. Então os animais tinham de vir da Pérsia caríssimos, para que o sacerdote escutasse com seu ouvido direito o nome do assassino e a causa da morte, e transferisse o pecado para o animal, que seria degolado, e na medida que o sangue jorrasse, o pecado seria perdoado. Eis a ideia. Ainda bem que passou. Porque se essa tradição continuasse, não haveria um boi vivo, um cordeiro sobrevivente e uma pomba que voasse na nossa querida Alagoas. Ainda bem que passou. Mas eram tempos difíceis. As criaturas sem esperança contavam apenas com aquele doce rabi. Ele era diferente. Chamava a Deus de Pai. E entendia que alguns podiam ser curados e outros não. Reconhecia a maturidade psicológica daqueles que o procuravam. E sabia distinguir aqueles em que a doença tinha fomentado o seu objetivo primeiro, que é a transformação da alma. Porque toda doença tem um papel. Nada do que nos acontece, absolutamente nada, acontece, e aqui eu vou fazer uma revelação nunca antes feita no Espiritismo. Nada acontece por acaso. Então tudo aquilo que nos ocorre, tudo aquilo que nos sucede, tem um nexo causal. Longe de sermos fatalistas, porque não somos. Não acreditamos que o nosso destino já esteja escrito. Somos nós os artífices de nós mesmos. Mas bem sabemos, meus bons amigos, que tudo aquilo que nos acontece tem uma razão lógica, uma causa clara, uma gênese. E se nos acontece, essa é a nota triste. Acontece porque nós somos a causa desse fenômeno. Se não encontramos a razão nessa existência, vamos encontrá-la em outra. Mas tudo que nos acontece ocorre por obra eminentemente nossa, ou da circunstância divina nos grandes cataclismos. Assim, meus bons amigos, Jesus era o bálsamo. Eis porque as criaturas se entregavam a Jesus com tanta dedicação, chegando às raias da loucura. Era porque já não havia vida. A vida era tão brutal, tão grotesca, que a simples presença daquele Messias era um lenitivo inesquecível. Alguns escutavam a sua mensagem 1, 2, 3 vezes e já não podiam ser os mesmos. A sua vida se revolvia a ponto de abandonarem tudo daquele pequeno mundo e se lançarem atrevidamente para terras desconhecidas, com línguas e outras culturas. Na cultura judeia corrente, então, havia um cuidado especial com os viajantes. As estradas eram vitais, via vitaes, diziam os romanos. E de fato, para os judeus, até hoje no Oriente, o viajante é tratado conforme um protocolo rigoroso. Quando se convida alguém para um jantar, para um almoço, para a refeição, isso exige uma série de preparações e há toda uma ritualística. Aquele que é convidado deve então receber sem reclamar nunca, porque seria uma ofensa grotesca. Tudo que se der deve ser aceito. Então, se o convidado chega, o anfitrião deve recebê-lo. Se o reconhece como igual, o beija no rosto. Essa é a tradição do Oriente. Se lhe reconhece como um mestre, como um rabi ou como um profeta, deve lhe beijar a mão. E
assentados à mesa, os pés deverão ser lavados. As sandálias retiradas, os pés lavados, para que juntos permaneçam à mesa. Essa era a ideia. Se alguém famoso, importante na sua sociedade, deve ser ungido com os óleos do azeite junto aos aromas, que devem ser postos da sua cabeça. Assim, não obstante a tradição, Simão o fariseu, tinha um plano. Queria chamar Jesus para poder exibir-se, para poder mostrar à sociedade que ele tinha influência até mesmo sobre o rabi. Ele tinha mesmo curiosidade, porque Jesus já era conhecido inimigo da ostentação farisaica. Ele estava ao lado daquela plebe, daquela ralé, mas era necessário conhecer o inimigo e exibir o poder. Esse irmão tinha uma visão tão circunscrita que desejava ele mesmo subverter Jesus à sua mesa. Era essa a tradição farisaica. Quando alguém era convidado, deveria ser recebido, e era um fenômeno. Não havia a comunicação de massa como temos hoje. Então, quando uma celebridade aparecia, as casas ficavam cheias, as pessoas literalmente ficavam na janela, olhando enquanto os outros comiam. Se reuniam para assistir aquela cena. E era a exacerbação de poder do convidado receber um grande e célebre rabi. Ele manda convidar Jesus sem esperanças, porque sabia como ele costumava calar a boca dos hipócritas. Mas para a surpresa dele e dos próprios discípulos, Jesus aceita o convite e vai. Naquela noite é recebido friamente, sem grande aviso, chega e não é beijado. Ele, Simão, era um mau anfitrião. Não desejava receber a Jesus, mas desejava estudá-lo, conhecê-lo, saber com quem estava lidando. Então o recebe friamente. Jesus entra à sua casa e muitas criaturas ficam à porta na esperança de assistir ao espetáculo. Nesse instante, postos às mesas, não havia cadeiras. As pessoas sentavam sobre os próprios joelhos. Nesse momento, algo estranho e inovidável acontece. Uma mulher, sem ser convidada, penetra a casa de Simão. Ela era uma conhecida meretriz, arrependida. Traz ao lado um jarro de perfume, que era o jarro de trabalho. Entre um cliente e outro, elas a utilizavam para amenizar os odores. Com o olhar angustiado e desesperado, aquela mulher penetra ousadamente a casa do mais poderoso doutor da lei de então. Ele a fulmina, querendo humilhá-la. Na palavra do Espírito Amélia Rodrigues, ela atreve-se, porque o conhece bem. Ele, na verdade, era um dos clientes que ele procurava nos momentos de perversão. Então, naquele instante grave, ela ignora o bizarro espetáculo que seria a sua presença na casa de um fariseu, essencialmente um hipócrita, que ele frequentava, mas que não lhe tolerava a lembrança de quem verdadeiramente era. Ela o ignora, como se não o visse, um ato profundo de desrespeito a ele. Ela se prostra aos pés de Jesus, que estavam para trás, e começa a enxugá-lo, mas não de uma forma trivial. Ela o faz com suas lágrimas, porque estava completamente transtornada. Era um momento de arrependimento profundo. Todos nós temos o nosso instante profundo de arrependimento. Eu me preocupo muito, porque particularmente sei, os espíritas, nós nunca nos arrependemos, porque nós nunca erramos.
Somos sempre criaturas puras, divinais, que jamais erram. Mas há por aí seres humanos que caem, que erram e que se lançam em conflitos profundos. Jesus era a oportunidade, a porta aberta para o não julgamento. Numa sociedade extremamente hipócrita, estamental, rígida ao extremo, ele aceitava o contato com qualquer um. Pior que isso, ele se convidava para estar na casa e na presença de qualquer um, e para desespero dos seus discípulos, ele buscava exatamente aquelas criaturas que tinham a pior vida possível na sua sociedade. Como Jesus, por caridade, permanece calado diante daquele constrangimento, começa então Simão a desenvolver um verdadeiro ódio por aquele que poderia cessar aquele instante de dor. Era humilhante ter uma prostituta à sua casa, quando todos estavam vendo. E o convidado poderia parar com aquilo, bastava recusar-se a receber, mas ela foi mais longe. Depois de lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, ela beija os pés. Beijar os pés era um gesto extremo de humilhação, porque os pés, até hoje, são considerados a parte mais imunda do corpo na tradição oriental. Então, se ela beijava os pés, reconhecia-se como indigna de beijar outra parte que não fosse a mais impura de Jesus. Ela beijava os pés num gesto extremo de humildade, porque o arrependido busca a humildade. A humildade, segundo Tomás de Aquino, é a verdade, nem mais, nem menos. Aquele que se arrepende já dá um passo gigantesco na sua história. Por quê? Porque reconhece a verdade e humilha-se perante ela. O fato de humilhar-se é o fato de perder as ilusões e tomar contato com a realidade objetiva. Quando o indivíduo se arrepende, ele reconhece que errou. E aquele que reconhece que errou, já deu o primeiro passo para superar o seu erro. Nós, no Espiritismo, vamos além do arrependimento, porque o arrependimento pressupõe a criatura reconhecer o seu erro, mas alguns de nós paramos no estágio da culpa. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. E aí paramos, gritando ao mundo: não somos ninguém. Ah, quem sou eu? Tem alguns do Espiritismo que a gente até pergunta: você é espírita? Então imediatamente ele fecha os olhos, baixa para o chão e diz, com voz flamejante e morta: eu tento. E fechando os olhinhos abre de novo. Mas essa é a definição do Espiritismo. Espírito é aquele que tenta, não aquele que é, mas aquele que quer ser, que se esforça, não aquele que é, porque a virtude maior não está em ser per si, mas desejar-se ser melhor do que é. Então, se você tenta, é. Se tenta pouco, é pouco. Se tenta muito, é muito. Mas se tenta, já é. Ela estava na fase da culpa, do arrependimento. E Jesus não poderia magoar aquele coração tão miserável, tão desprezado. As mulheres, no tempo de Jesus, as mulheres eram consideradas seres sem alma. Veja que beleza. As senhoras já evoluíram muito. Até a alma as senhoras agora têm direito a ter. Porque no tempo de Jesus, nas sinagogas, não poderiam entrar as mulheres, porque as sinagogas eram
locais, não só da religião, mas verdadeiros centros comunitários, administrativos, políticos, sociais, em que a religião tinha uma outra dimensão. E como as mulheres não tinham alma, não tinham por que frequentar, porque não havia o que salvar. Então na sinagoga não iam mulheres, e eu me divirto, porque algumas dizem, bom mesmo era antigamente. Não tem noção do que estão dizendo. Então aquela mulher que caiu terrivelmente, houvera sido tão humilhada, Humberto de Campos nos avisa que se trata de Maria Madalena, concordando com a tradição católica, que discorda da protestante, que a identifica como alguém diferente, ainda sem nome. Aquela mulher que havia sido tão humilhada, tão desprezada, não seria agora rechaçada por Jesus, que permanece em silêncio, tacitamente aceitando o que ela faz. Então, lava-lhe os pés com as próprias lágrimas, beijam nos pés e em seguida unge os pés com o perfume que ela usava em seu trabalho. Era um pequeno vaso cerâmico usado há mais de 2000 anos pelos gregos, que continham, era a base de calcário, e continham os perfumes usados por elas. Ela verte, na palavra do único evangelista Lucas, que narra o episódio, ela verte todo o líquido. Significava dizer que, como era algo caro e que não poderia ser reparado, havia ali uma transcendente mensagem: nunca mais eu voltarei para a minha antiga profissão. Ela verte todo o líquido aos pés de Jesus e, no pícaro, enxuga os pés do mestre com os cabelos, o que era considerado um gesto erótico para a época. Diante disso, Simão reage mentalmente e pensa no furor do seu ódio, de si para consigo: esse não pode ser profeta coisa nenhuma, porque se fosse profeta, saberia quem está fazendo isso, conheceria o seu pecado e não se permitiria a esse absurdo. Porque nós ainda temos sentimentos profundamente farisaicos. Nós ainda achamos que os impuros podem contaminar os puros. Então, nos reservamos a guetos, tentando muitas vezes evitar a sociedade, quando a lógica da doutrina de amor era exatamente a oposta. Jesus se expunha todo o tempo a todo tipo de vício. Ele o procurava, porque a lógica do Evangelho é inversa. Não é o impuro que contamina o puro contamina o impuro. E quando o impuro está na presença da pureza, ele sente nova aspiração, sente novas referências, sente um novo desejo de mudança. Então, quando a criatura tem convicção das suas qualidades e da sua virtude, ela não se esconde, busca aqueles que precisam de ajuda, sem temer cair. Se tememos cair, é porque somos inseguros ainda do que pensamos ser virtude. Aliás, muito do que nós pensamos ser virtude, na verdade, é a falta de oportunidade para fazer o mal. Por isso reencarnamos para provas. O nome de estudo: vamos provar a nós mesmos que somos capazes e que já há pureza em nossos corações para reverter os processos que campeiam no mundo. Então aquela mulher, ao sentir a presença de Jesus, ela, comovida, se entrega, porque sabia que era nada. O encontro com a humildade é o encontro com a verdade. Humildade vem de humus, nos lembra a nossa amiga Delsa. Humus é algo tão insignificante, tão podre,
e não obstante tão fértil. Nenhuma flor pode crescer mais bela que fora do humus. Então a humildade é o encontro com a verdade. Não é flagelar-se na culpa, porque nós somos escapistas por natureza. Quando a gente tem medo de fazer alguma coisa e recebemos uma delegação, imediatamente, principalmente no meio espírita, o que fazemos nós? Fulano, você está pronto para dar palestra? E a criatura fecha os olhos e diz: quem sou eu? Não posso. Um dia, quem sabe? E graças a Deus desencarna, porque nós somos assim. Eu conheço alguns que fazem muitos planos, esquecidos que nós estamos aqui por acréscimo de misericórdia e não sabemos o que nos aguarda. A oportunidade é uma deusa careca. Se ela surge, abrace-a, porque depois nem pelos cabelos. Diz o Espírito Emmanuel, é verdade que as horas se repetem, mas as circunstâncias nunca. Aquela circunstância inovidável tinha agora dois extremos: o auge da humildade, que lavava com as lágrimas, beijava os pés, untava com a única coisa valiosa que ele tinha e se enxugava com os cabelos, e o auge do rancor e da prepotência, que observava a cena e reprovava mentalmente a Jesus, dizendo: esse não é profeta coisa nenhuma, porque se fosse tiraria essa ralé daqui de dentro e saberia com quem está lidando. Eram os dois extremos, e Jesus intervém antes que a boca fale, por caridade, porque ele já previa: não peques, e deu a escala por pensamentos, por palavras e por atos, porque é progressivo. Tudo nasce na mente, depois vira a palavra dita não retorna, já está projetada, e depois que a palavra cria os matizes, vem o ato. Então, antes que a criatura verbalizasse o rancor e o ódio que lhe via no coração, Jesus, tranquilo, lhe diz: eu quero te dizer algo. Ele engole em seco e responde: diga-me, mestre, se um credor tem dois devedores, um que lhe deve 500 denários, outro que lhe deve 50 denários. Um denário era o que se pagava, isso é pura especulação, por um dia de trabalho. Então equivaleria a dizer: um deve 500 dias de trabalho, quase mais de 4 anos, e outro deve 50 dias de trabalho, pouco mais de alguns meses. O credor, o Senhor, perdoa aos dois, porque nenhum dos dois tem como pagar. Veja a assertiva: nenhum dos dois tem como pagar, não tem recurso. Então, diante dos dois, ele os perdoa e diz: seus pecados estão perdoados. Eu vos pergunto, a quem, qual deles amará mais a seu mestre, a seu Senhor? Ele, ainda absorto pela raiva, nem pensa e responde rapidamente: eu tenho para mim que é aquele que devia mais. Aquele que deve mais, esse deve ser o que mais irá amar ao Senhor. E então Jesus, olhando para ele calmamente, olha para a mulher e diz: eu vim na tua casa, tu não me beijastes. Ela beijou meus pés. Quando ele começa: Simão percebe a cilada. Era dele, era a ele que Jesus estava se referindo, era ele. E então continua: quando eu vim à tua casa, tu não me beijaste, mas essa mulher beijou a meus pés. Tu não me lavaste, mas ela lavou. Tu não untaste a minha cabeça,
mas ela untou a meus pés. Diante do silêncio e do constrangimento geral, Jesus deixava claro que aquela mulher o amava mais que ele, mas que antes de tudo, que aquela mulher era mais humilde porque conhecia a realidade das suas dívidas, e ele acreditava não dever nada. O que era uma simples raiva e transtorno por não conseguir manipular a Jesus, transformou-se num profundo ódio. Nicodemos não conseguiria se conter, a não ser diante daquela presença que calava toda a raiva e todo o rancor. Ele estancou. Jesus então se retira, deixando todos os seus convivas a observarem a reação de Simão. O constrangimento foi geral, e daquele dia em diante, a doutrina de Jesus seria o alvo profundo do seu ódio. Porque quando a criatura humana não logra o que deseja, verte as suas frustrações contra os objetos de sua tentativa de manipulação. Nós temos posturas farisaicas em muitos instantes. Quando nós, por exemplo, oramos com muita fé para que Deus faça o que nós queríamos que Ele fizesse, e como Deus não logra ser manipulado por ninguém, logo após a nossa prece, o nosso desejo não é atendido tantas vezes, ou é atendido de forma que nem suspeitamos. Quando nós caímos em nós, olhamos ao redor e dizemos: Deus não existe. Porque se existisse, não faria dessa forma. Veja a atenção. Ou mais, o meu anjo da guarda não existe. Porque se existisse, eu não passaria por essa circunstância, não passaria por essa dificuldade. Onde está meu anjo? E não me refiro ao meu amigo Milton, que está comigo aqui hoje. Onde está o meu anjo, que não resolve os meus problemas? É a herança farisaica, da intervenção do alto, dizimando os nossos inimigos, acabando com os nossos problemas, e nós, simplesmente porque cremos, temos tudo. Essa é a perspectiva ancestral religiosa que nós herdamos e que é tão difícil de romper. Então aquela criatura entrega-se a um rancor e a um ódio pertinaz em relação a Jesus. A extrema arrogância e prepotência segue por um caminho diverso da arrependida. Ela supera a fase da culpa e a aceitação de Jesus dos seus esforços tem um novo sinal. Se ele aceita o meu trabalho, se ele aceita o meu esforço, me aceita como eu sou. E ela busca dignificar-se junto àqueles que sofriam de lepra, o mal de Hansen. E vai trabalhar junto aos leprosos, buscando dignificar-se novamente, para libertar-se daquela chaga que trazia na alma. Busca curar ao outro. Veja que sentença maravilhosa que Jesus nos dá. A única forma de nós sermos felizes é fazendo ao outro feliz. A única forma que temos de ser perdoados é perdoando. A única forma que temos de sermos amados é amando. Ele nos ensina que não pode ser sincero o sentimento exógeno puramente. O sentimento social, corriqueiro, nominal, da relação das trocas, não pode ser sincero se ele não existe primeiro consigo mesmo. Ou em outras palavras, eu só posso amar com honestidade ao próximo se primeiro eu me amo. E em relação a isso ele era muito objetivo. Em vários momentos foi muito enérgico. Quando diz suavemente: até quando estarei entre vós, ó raça imunda? Veja que lindo. Até quando estarei entre vós? Porque se não amas ao próximo, a quem vês, como podeis querer amar a Deus, a quem não vês? Ele era extremamente objetivo.
Se você não faz o bem objetivamente a si mesmo, não o fará com devoção ao próximo. É impossível. Se você não se ama profundamente, não poderá amar ao próximo. Toda a relação da pele para fora se expressa e é de verdade, como ocorre da pele para dentro. Então, aquele ser arrependido que despeja os olhos do passado para trás, vai buscar a redenção de si mesma, junto à lepra, o pior mal que havia da época. As criaturas leprosas eram simplesmente abandonadas para apodrecerem em vida até a morte. Ela vai abraçá-los até encontrar a redenção, porque aquele que se humilha é aquele que reconhece os seus limites. E quem reconhece os seus limites está pronto para superá-los. Sócrates já ensinava: só sei que nada sei. Porque a quem já sabe, nada pode ser ensinado. A quem tudo sabe, tudo entende, tudo compreende, nada novo pode surgir. E a vida será uma rotina insuportável. Quantas vezes eu escuto as criaturas dizerem: meu filho, eu já sei tudo, eu tenho mais de 50 anos de espiritismo, eu já vi de tudo, eu já estudei tanto isso aí que você está falando, esse evangelho eu já li de trás para trás, esse livro dos espíritos eu conheço todas as perguntas de memória. Você pode me perguntar, eu sei tudo, tenho mais de 50 anos de espiritismo, graças a Deus. Vai desencarnar para que possa começar do zero de novo, para que possa manter sempre viva a chama da humildade. A humildade é o contato com a verdade, porque muitos de nós estamos há muitos anos na doutrina espírita, mas a doutrina espírita há muitos anos não está em nós. Então o que interessa para o espiritismo não é há quantos anos você está nele, mas há quanto tempo ele consegue penetrar em seu coração. Há quanto tempo você se permitiu que o espiritismo lhe penetrasse a alma? Por mais de 1000 anos, na idade das trevas, na Idade Média, nós convivemos com a mensagem de Jesus, que não nos penetrava. Então o tempo de exposição a uma mensagem não quer dizer nada. Quer dizer apenas a necessidade que o indivíduo tem. Imagine, há tanto tempo no espiritismo e ainda não aprendeu. Imagine se estivesse em outra religião, coitado, ia demorar muito mais. Porque mais clara e mais direta que a doutrina espírita, muito difícil, muito difícil. Ela encontra a redenção junto aos rancênicos, enquanto Simão, o fariseu, encontra o ódio e o rancor, e enquanto Jesus, nos próximos 2 anos, pregou, ele foi contra, via sinédrio, via interferências outras. Onde Jesus ia, ele mandava tentá-lo, porque se lembrava da humilhação que ele não soube aproveitar. Mas o seu ego latejava por vê-lo, e quando lhe chega a notícia, e estava em casa, quando lhe chega a notícia da morte de Jesus, ele sente uma profunda alegria e ora a Deus por aquele instante sagrado em que o inimigo seu tinha partido. Os anos passam a ser a testemunha de que algo lhe faltara, porque na verdade o ódio é uma forma de vínculo. Quando nós odiamos muito, nos vinculamos. Portanto, se você odeia muito alguém, pode se preparar, porque vai voltar com ele. E se odeia com muita força, vai ter a alegria de tê-lo da sua família. E se o ódio é muito profundo, talvez até nasça siamês. Porque o ódio vincula, como o amor vincula. Quando nós projetamos a raiva sobre algo ou alguém, estamos declarando um vínculo que vai permanecer conosco. Se o vínculo é amor, liberta. Se o vínculo é rancor, raiva,
mágoa, acrisola. O indivíduo fica preso e retorna, reencontra. Porque, como diz o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, há na vida encontros que são verdadeiros reencontros e outros que são verdadeiros desencontros. Então vamos nos reencontrar. Não poderia ser diferente com tanto rancor de Simão. Ele estabelecer um vínculo com Jesus, porque Jesus tinha muitos inimigos, mas nunca foi inimigo de ninguém. Isso era o que importava. Segue o tempo e as festas vão ficando cada vez mais sem graça, mais insuportáveis. O vinho já não saciava, o alimento já não tinha sabor, até mesmo a sensualidade, depois daquela presença abjeta, ele começou a desenvolver um verdadeiro asco. A única fonte de afeto que havia era a sua esposa. Os filhos cresceram verdadeiros interesseiros, resultado da educação que ele deu, ensinando que o essencial era ter, ao invés de ser. Então, com os anos, ele criou verdadeiras criaturas que o odiavam. Passado o tempo, a esposa adoece, para seu desespero desencarna. E ele conhece uma velhice dourada, em que logo após a morte da esposa, os filhos, os próprios filhos, vêm exigir a herança a que tinham direito legal. Então exige a herança para saírem o quanto antes a caminho da capital, porque detestavam a figura do fariseu, que era dominador, mas era odiado. Então os filhos vão embora, e a velhice dourada e solitária dele, cada dia mais vazia, encontra os primeiros sentimentos que nós podemos identificar como a melancolia e a depressão. Começa pouco a pouco a se entregar a um dissabor pela vida, a uma amargura e a uma tristeza profunda, sem razão aparente de ser, porque ainda era temido, era o que ele mais queria, ser temido do que ser amado. Ainda era temido, ainda era respeitado, mas algo lhe falava ao coração, quando surgiram as primeiras notícias de que o orgulho da raça, Saulo de Tarso, havia enlouquecido, e agora com seu verbo de fogo, fazia reviver o Nazareno crucificado. Quando ele ouve aquilo, assusta-se, porque pensava ser um caso encerrado. Assusta-se e teme pela sorte dos seus dias, e pouco a pouco começa a relembrar aquele momento especialíssimo, aquele encontro. Essas lembranças vão lhe chegar à memória até o dia trágico em que o povo de Israel começa a sofrer as consequências da morte dos profetas e da morte do Filho de Deus. É quando chega Tito, filho de Vespasiano, naquele ano 70, para fazer o cerco a Jerusalém. Cercada Jerusalém, cai Simão o fariseu, e cai toda a sua casta. A diáspora judia começa, e a expiação coletiva se impõe. Ele se vê reduzido a nada. Agora, Tito, enlouquecido, a ponto de ordenar a crucificação de todos os milhares de pessoas que resistiram ao cerco, e a cumprir as palavras proféticas de Jesus, quando lamenta a sorte de Jerusalém, e diz que de lá não se restará pedra sobre pedra. Então a cidade é destruída, ele é feito escravo, e naquele ano 70, em uma tarde quente, sente pela primeira vez que Jesus estava correto. E numa cruz, como Jesus foi, ele também seria. Aquele momento de encontro inesquecível, em que a bênção do arrependimento nasce. Ele começa a arrepender-se dos seus enganos enquanto é crucificado, e lembra de Jesus, lembra o que nunca esqueceu, mas sentimentos novos lhe animam,
até o desencarne. Ele retornaria em uma era distante, com uma missão muito nobre entre nós. Assim, meus bons amigos, as escolhas que o Espiritismo nos propõe não são diferentes da do Cristo. Podemos entregar a nossa existência, como tantos fazem, à prioridade da carne, à prioridade material. Ou podemos dedicar a nossa existência a algo que transcenda isso. Nós conseguimos e estabelecemos planos e metas do ponto de vista material. Agora há pouco o ano mudou e nós prometemos a nós mesmos: esse ano eu vou ter um trabalho diferente, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou casar, esse ano eu me formo, esse ano eu terei isso, esse ano eu terei aquilo. Ouça-se, qual de nós estabeleceu para si metas espirituais? Qual de nós disse para si mesmo: esse ano eu vou buscar a humildade, porque eu não me aguento mais? Quando é bom quando a gente diz isso. Eu não me aguento mais, eu quero mudar. Há uma rotina que me corrói as horas, eu quero mudar. Esse ano será o ano do perdão. Vou procurar aquelas pessoas a que eu magoei, ou aquelas a que me magoaram, e vou tentar perdoá-las. Esse ano é o ano do amor. Vou me dedicar com mais força, no sentido socrático do amor, querer sempre o bem. Vou me dedicar com mais força àquelas pessoas que me seguem à marcha, que estão ao meu lado, como Jesus definiu também. O próximo, mais próximo. Aquele que está ao nosso lado, que caminha conosco, aquele que nós encontramos na terra, merece o nosso esforço. Mas nós, meus bons amigos, ainda somos, em boa cota, os velhos fariseus. Nós ainda nos sentimos pouco devedores. Nós ainda acreditamos que podemos e devemos esperar que os espíritos resolvam nossos transtornos, e que a doença que vem tantas vezes é um castigo. Não é. Deus não nos castiga. Deus ama profundamente e nos oportuniza a todo instante a nos reencontrarmos com Ele. Assim, quando a dor chegar, nós peçamos a Deus, por paradoxal que seja: obrigado, chegou o momento, chegou a hora de eu dar meu testemunho. Quando a alegria chegar, também faça: muito obrigado, porque nós estamos nos preparando para ser cada dia mais felizes. Meus bons amigos, saudemos tudo o que a bondade divina nos traga. Saudemos todas as horas amargas e tristes, porque não há lágrima que não possa ser aquela que vai lavar aos pés de Jesus. Não há arrependimento que não possa ser a humildade que nos faça beijar a seus pés, descobrindo a verdade da nossa fragilidade e das nossas limitações. Não há bem-querer que não sejam os olhos sagrados que vão banhar aqueles pés abençoados, nos trazendo dias de luta e de redenção. Agradeçamos a Deus com muita alegria a oportunidade mesmo que a doença nos traga, porque ela pode ser nossa benfeitora, a depender da maneira que compreendemos o mundo e como nos colocamos nele. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Muito obrigado.